Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos nós. Amém? Que bom, novamente, Deus nos deu vida e saúde para aqui estar e meditarmos na Santa Palavra tão maravilhosa, graça de Deus para nós. Deus, o Pai, é o Deus da revelação. Deus, o Filho, é o conteúdo de toda esta revelação, e o Espírito Santo é o agente da revelação de Deus. E tê-lo no coração e ter a palavra nas mãos é graça e misericórdia do Santo Deus. E deve ser para nós motivo de gratidão diário ter nas mãos a revelação do Senhor. Ontem nós começamos a considerar o livro de Crônicas, 2 Crônicas. E eu mencionei, por exemplo, que o cronista ele não se preocupou com o Reino do Norte. Não há qualquer menção dos reis do Reino do Norte, porque ele escreveu após o exílio, para a comunidade pós-exílica, que havia retornado para a terra prometida e que agora encontrava-se diante do caos, diante de um quadro estarrecedor, triste, desanimador, desencorajador. E eles se perguntavam, por que tudo isto nos aconteceu? Éramos uma nação próspera, o povo eleito de Deus, com quem Deus fez alianças, pactos. Éramos uma nação militarmente forte, territorialmente eles haviam expandido demais a extensão do seu território, do reino de Davi, uma nação abençoada. E eles perguntam por que tudo isto nos aconteceu. E o autor de Crônicas, ele vai lançar mão dos 400 anos que precederam o exílio para não contar história. Reis e os 2 livros de Reis e Samuel já haviam cumprido muito bem esse papel. Então, por que novamente relatar alguns dos mesmos fatos históricos já muito bem registrados e relatados? O propósito de Crônicas era interpretar espiritualmente e teologicamente a história, para fazer com que a comunidade do povo de Deus, pós-exílio, entendesse, à luz dos eventos do seu próprio passado, a razão do caos que eles estavam vivendo. Os contemporâneos do cronista estavam em crise, estavam desencorajados e precisavam entender por que tudo isso nos aconteceu. Ao mesmo tempo que precisavam de encorajamento para a reconstrução, para a restauração. E o autor de Crônicas, portanto, relata com este propósito. Crônicas é um sermão, é um tratado de teologia. Ele explica e interpreta os acontecimentos à luz dos princípios bíblicos revelados pelo Senhor Deus. E ontem nós vimos que, lá no início do livro de Crônicas, Deus revela-se especialmente a Salomão e lhe apresenta os princípios da restauração. Deus declarou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O primeiro princípio para Deus reconstruir, restaurar, reconciliar e dar a uma família, a um filho dele, a uma nação, um recomeço, um novo começo. Humilhar, orar, buscar a face divina e se converter, e se desviar dos seus maus caminhos. Então,
e somente então Deus promete o perdão, ouvir, perdoar e curar, sarar, restaurar. E se queremos, de modo geral, na história de toda e qualquer igreja que entrou em colapso, em decadência, na história da vida espiritual de qualquer crente que no passado havia sido extremamente abençoado e hoje vive momentos difíceis na sua vida. Quem pergunta por que tudo me aconteceu, olhe para trás e tente interpretar espiritualmente, teologicamente, tudo o que lhe aconteceu. Não creia em coincidências, em fatos aleatórios, mas compreenda que tudo está debaixo da soberania de Deus e pode ser entendido e explicado assim. Não somos secularizados, somos cristãos. E Crônicas, portanto, para nós é uma bênção nesse sentido. Vimos também que a última página do livro de Crônicas, 400 a 450 anos depois daquela revelação de Deus para Salomão, o que nós encontramos, lá está escrito que o povo realmente em desobediência, em insubmissão, em rebelião contra Deus e sua vontade, não obedeceu, não se humilhou, não orou, não buscou e não se converteu. Deus insistentemente, misericordiosamente enviou seus servos, os profetas, e eles os ridicularizaram, debocharam, desprezaram, não lhes deram ouvidos. Então diz a palavra que não houve mais remédio, não havia mais cura. E o desterro, a deportação, que nas maldições prometidas por Deus, em caso de quebra da aliança, do pacto de Deus com Israel, seria a última instância, seria o castigo mais severo, o juízo mais rigoroso de Deus. Na sua pedagogia, Deus tem gradações de juízo. E ao longo dos 450 anos, ele mandou praga, ele mandou seca, enfermidades e algumas derrotas, enviou seus profetas e através da palavra, das circunstâncias, Deus estava a falar continuamente, ininterruptamente com o seu povo. Volte, humilhem-se, orem, busquem a minha face e convertam-se, e eu perdoarei e eu sararei. Mas o povo não fez isso. O resultado foi o exílio. Agora eles retornam, tudo destruído, tudo desfeito. Vimos ontem que eles mais uma vez erraram nas suas prioridades, porque quando retornaram sob a liderança de Zorobabel, um descendente de Davi, eles construíram o altar e lançaram os alicerces do templo, mas, diante de todas as dificuldades que encontraram, pararam, desanimaram-se e foram reconstruir suas casas e suas cidades. Foi o profeta Ageu e o profeta Zacarias que Deus usou para falar-lhes a voltar, a priorizar a Deus, porque o templo era o centro da vida espiritual, da vida religiosa de Israel, onde os sacrifícios eram realizados. Bem, esse é o contexto de Crônicas. Um povo próspero, agora na derrota. Um povo, outrora, uma grande nação, agora um bando de gente que viveu na escravidão, humilhado, zombado e motivo de risos de todas as nações. E eles estão lá. E Crônicas quer ajudá-los a recomeçar. E eu creio que é um livro muito interessante para quem quer recomeçar a sua vida com Deus. Queridos, hoje nós vamos considerar o rei
e o reinado de Asa. Vamos, então, não podemos pegar todos os reis, mas vamos selecionar alguns que são extremamente são ricos de lições. Os irmãos abram aí em 2 Crônicas, capítulo 14, e os irmãos mantenham abertas as Bíblias, porque nós vamos considerar o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. E Asa é um modelo de alguém que começa muito bem e termina muito mal. Você conhece alguém, você já teve contato com alguém que você observou o seu fervor, o seu compromisso com o Senhor, o seu zelo, o seu envolvimento, o seu engajamento na obra, no ministério, o zelo pela vida ética, moral, em santidade, e você observou esta pessoa progredir e prosperar sob a bênção do Deus Altíssimo, e ao longo dos anos, e no final de sua vida, esta pessoa termina os seus dias rebelado contra Deus, em desobediência, debaixo do juízo, do justo juízo de Deus, e amargando fracasso e derrota, e terminando assim os seus dias. Pois bem, Asa é um exemplo de alguém que começou muito bem e terminou muito mal. Eu conheço 2 pastores que começaram muito bem e foram muito bem em ministérios usados por Deus de maneira maravilhosa. Mas estes homens terminaram sozinhos, envergonhados, frustrados, longe de Deus, do ministério e da família. E isto para nós é para tremer e temer, porque aquele que pensa que está de pé deve tomar muito cuidado para não cair, não é verdade? E Crônicas, Asa é extremamente relevante para a comunidade pós-exílio, porque a história de Asa é a história, em síntese, da totalidade da história de Israel, que começou muito bem e terminou muito mal. E aí nós seremos exortados pelo bom momento de Asa, o momento primeiro, e também seremos advertidos para que nenhum de nós descanse e se acomode e cruze os braços. Então, Asa, o reinado de Asa e a vida de Asa é extremamente relevante para todos nós, que com temor e tremor vamos considerar a sua vida. No capítulo 14 está escrito, portanto, que Abias, seu pai, descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E observem a primeira declaração da máxima importância. Nos seus dias, a terra esteve em paz por 10 anos. A terra esteve em paz. Em paz, para o judeu, não é só ausência de guerra, é prosperidade econômica, é bem-estar social, é bênção generalizada de Deus sobre todas as áreas da vida, pessoal, familiar e nacional. Então observe que por 10 anos a terra esteve em paz. Vamos para a última frase do versículo 5. E o reino esteve em paz sob seu governo. Ok? Por quê? Verso de número 2. Porque Asa fez o que era bom e reto diante
do Senhor. É absolutamente impossível que alguém que faz o que é bom, e o que é bom não é uma questão especulativa, abstrata. Deus revelou o que é bom diante dele e dos seus olhos. Ele fez o que era bom e o que era reto diante do Senhor. E o resultado, o cronista quer deixar claro que a paz na terra e a paz no reino sob o governo de Asa era produto da bênção de Deus, porque Asa fez o que era bom e o que era reto diante do Senhor. Por exemplo, verso 3, ele retirou os altares estrangeiros e os altares das colinas. Ele retirou. Ele também quebrou as colunas. Ele cortou os postes ídolos. Ele decretou como rei, ele ordenou, ele mandou que Judá, todo o seu império, os seus súditos, buscasse o Senhor, Deus de seus pais, não apenas o buscasse em oração, intensamente, mas que também essa busca de Deus, ela fosse acompanhada de obediência à lei e ao mandamento. Há muitos que se lançam numa busca fervorosa, mas que é divorciada de uma vida ética e moral compatível com a palavra. E ninguém encontra Deus, por mais que o busque intensamente, se isso não é feito em santidade. Bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Ele removeu os altares das colinas e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Provavelmente altares construídos no tempo de Salomão, em virtude do fato de que Salomão abriu-se e abriu espaço, quis ser tolerante, quis dialogar com a cultura, quis ser mente aberta, e ele permitiu que suas esposas estrangeiras construíssem seus templos, seus altares, e a terra do Senhor estava totalmente contaminada com altares, com postes ídolos, e etc, e etc. E porque ele rompeu com tudo isso, e porque ele buscou e mandou que buscassem ao Senhor e obedecessem à lei, que o reino, final do verso 5, esteve em paz sob seu governo. Repito, não apenas ausência de guerra, mas também prosperidade material, econômica e bem-estar social. Por isso, verso 6, ele construiu cidades fortificadas. Gasta-se muito e é preciso muito investimento para construir uma cidade. Ele construiu cidades, todas elas fortificadas, com muralhas, com fortalezas. Por quê? Porque a terra estava em paz. Os irmãos sabem que guerra gasta demais. Um país, quando entra em guerra, o custo é elevadíssimo. Os investimentos em armas e guerra é quase que exclusivo. E, meus irmãos, porque a terra esteve em paz, ausência de guerra, e não havia guerra contra ele naqueles anos, por 10 anos, ele pôde investir na construção de cidades fortificadas. E o cronista, então, declara solenemente, para quem até aqui tivesse alguma dúvida, ou não tivesse percebido ou relacionado a paz no reino e na terra como bênção de Deus, e como resultado do fato de que Asa fez o que era bom e reto diante do Senhor, removendo tudo o que o desagradava e positivamente buscando a sua face e obedecendo a sua lei, o cronista declara, porque o Senhor tinha
lhe dado descanso. Não sei se os irmãos têm outra tradução, repouso. Algumas traduções falam em repouso. O Senhor tinha lhe dado descanso. Porque Deus lhe deu descanso, houve paz. Não havia guerra contra ele. Meus irmãos, o Senhor Deus é absolutamente soberano sobre todas as circunstâncias, sobre tudo o que acontece. E eu leio para os irmãos um salmo de Davi, onde lá em Crônicas mesmo, em 1 Crônicas 16, a partir do verso de número 15, observem bem. 1 Crônicas 16, a partir do verso 15, lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Lembrai-vos da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo, darei a ti a terra de Canaã, porção da vossa herança. Quando eram poucos em número, sim, muito poucos, e estrangeiros na terra, andando de nação em nação, e de reino para outro, e de um reino para outro povo. Agora observem bem verso 21. Ele, Deus, não permitiu que ninguém os oprimisse, e repreendeu reis por amor a eles, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Sabe por quê? Abraão, com riquezas, Isaque, com muitas riquezas, e Jacó, peregrinaram numa terra perigosíssima, com 7 nações, e com as demais nações, com tanto roubo, com tanto assalto e com tanto perigo, porque havia uma decisão soberana de Deus, havia um decreto, uma ordem divina, não uma revelação clara, mas havia uma ordem de Deus, não toqueis dos meus ungidos. E quando algum povo imaginava, vamos atacar aqueles nômades, e vamos roubá-lo, e vamos destruí-los, eles perdiam a vontade, eles desistiam, porque a providência, a mão invisível da providência, impedia que Abraão, Isaque e Jacó, chamados de profetas, fossem tocados. Sim, a proteção, a ausência de guerra é produto do descanso dado por Deus. É quando Deus impede que o mal nos aflija. É quando Deus impede que as pessoas que querem nos fazer o mal, planejam o nosso mal, Deus não autoriza. Portanto, o que é que a comunidade pós-exílica pode aprender aqui? Que a paz era produto da obediência e da fidelidade, porque o Senhor dá descanso aos fiéis. Essa é uma lição preciosa. E Asa percebeu isso, porque ele diz, no verso 7, construamos estas cidades e vamos cercá-las de muros e torres, portas e ferrolhos. E ele declara, a terra ainda é nossa. Como quem diz, a posse da terra, nós não somos os donos da terra. Ela ainda é nossa porque buscamos o Senhor. E enquanto buscarmos o Senhor, Ele nos dará a posse da sua terra. E Ele diz, nós o buscamos e Ele nos deu descanso de todos os lados. Então, eles construíram e prosperaram. Nós o buscamos e Ele nos deu descanso. Portanto, o que devemos fazer como povo de Deus? Nós temos que fazer o que é bom e reto
diante do Senhor. Temos que remover, cortar, como foram removidos, como foram cortados e como foram quebrados. Existem relacionamentos, hábitos, costumes, pecados. Existem coisas na vida de uma igreja, de uma família, de uma pessoa, que precisam também ser removidos. Começa também fazer o que é bom e reto, tem a ver com remover, quebrar e cortar aquilo que não tem a sanção divina. Significa buscar a Deus de todo o coração e obedecer a sua palavra. E aqui nós temos, portanto, a bênção da prosperidade bíblica, o descanso de Deus, a paz. No entanto, nós vamos ver a partir do verso de número 8, que o fato de sermos do Senhor, o fato de pertencermos a Ele, o fato de que Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, que Ele é socorro bem presente da angústia, como o próprio Salmo 91 nos diz, isso não nos imuniza de tribulações e muito menos de passar por aflições. E Deus usa, inclusive, as tribulações para nos fazer crescer e para provar a nossa fé. E sabe o que acontece? Asa tinha um exército de 300 mil homens e mais 280 mil de Benjamim, portanto, um exército de 580 mil homens, guerreiros, corajosos. E sabe o que aconteceu? Zerá, o etíope, foi invadir Judá com um exército de 1 milhão de soldados. Portanto, quase que o dobro. 580 para 1 milhão, eles tinham aí, para ser o dobro, né? Porque era 580, teria que ser um pouco mais. Mas é quase o dobro. E 300 carros. E Asa saiu contra ele. E eles se prepararam para a guerra no vale de Zefatá, junto a Maressa. E sabe o que Asa fez? Asa clamou ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e a comunidade pós-exílica tem um exemplo concreto e histórico de alguém que, na crise, está sendo atacado e invadido para ser destruído, derrotado e arruinado. Ele humilha-se, ele ora, ele busca ao Senhor. E ele diz, e Asa clamou ao Senhor seu Deus. E a sua oração foi, ó Senhor, não custa nada para ti dar auxílio. Ele confessa a onipotência divina. Para ti, o que custa? Dar auxílio, socorrer, ajudar. Não custa nada. A onipotência de Deus. Para Deus não importa se o inimigo tem 10 milhões de guerreiros corajosos ou 1 milhão. Para Deus não importa, não custa nada. Tanto ajudar ao poderoso como ao fraco. Senhor, nosso Deus. E ele pede, depois de confessar a onipotência, ajuda-nos. Isso é humilhar-se. Significa não confiar em si e em aliados, mas confiar em Deus e depender de Deus. E ele diz, ajuda-nos, porque em ti confiamos. Porque em ti colocamos a nossa esperança e a nossa fé. Cremos em ti, ajuda-nos. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E ele diz, viemos no teu nome contra esta multidão. E quando nós vamos em nome de Deus, vamos na qualidade de seus representantes. E se estamos na qualidade de seus representantes, aquela guerra deixa de ser nossa e agora é do Senhor. Meus irmãos, uma jovem fora trazida de Quari, endemoniada lá na cidade, veio no barco durante a viagem assim, pela família trazida para Manaus em busca de auxílio, levada em algumas igrejas. Aquela menina devia ter uma legião, uma potestade
de espíritos malignos. E estava assim, 24 horas naquele estado. Então alguém disse, aquele pastor da televisão, nós tínhamos 2 programas de TV em Manaus naquela época, e mandaram me chamar, e me contaram o quadro. Já levou na Assembleia, já levou aqui, já levou ali, e é óbvio que você treme nas bases, porque você vai enfrentar potestades. Então, você faz essa oração. Meu Deus, é uma multidão de demônios. Eu não tenho como enfrentar isso. Mas para ti, ajuda-nos. Eu vou no teu nome, como teu representante. E meus irmãos, foi uma luta aquela noite. E os demônios saíam dela, pegavam no pai, voltava, pegava na mãe. Foi uma luta. E para a glória de Deus e pela graça de Deus, essa menina foi liberta. A família, ela voltou assim para a sua cidade e nunca mais ela ficou possuída. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós temos que colocar a nossa confiança na onipotência divina. Quem sou eu? Quem é você? Quando nós enfrentamos inimigos poderosos, nós somos desafiados a confiar em nós ou em aliados. Mas Deus quer dependência plena. E Asa demonstrou ser um homem de fé. Ele confessa sua confiança e ele declara que o homem não prevaleça contra ti, porque esta guerra agora é tua. E, meus amados, a Bíblia diz no verso 12, o Senhor derrotou, obviamente por intermédio dos exércitos de Judá. Mas o cronista não tem a menor dúvida de que houve uma intervenção, uma manifestação de Deus pela instrumentalidade do seu povo, porque aquela derrota era humanamente impossível. Impossível. Foi o Senhor quem derrotou. Eu me lembro, meus irmãos, de estar pregando a palavra, pastoreando uma igreja que para mim tinha potestades, de uma liderança corrompida, de uma liderança afastada de Deus e que maltratava os pastores e impediam aquela igreja de ser uma bênção. E eles começaram então a me perseguir, e eles fizeram um documento de 4 páginas, tudo que eu falava, tudo que eu fazia era anotado, um grupo de 40 líderes fizeram um documento, me entregaram, e eu me ajoelhei, entreguei aquele documento a Deus, diria à Assembleia quando eles iriam se manifestar, e meus irmãos, Deus visitou o principal cabeça daquele movimento e o repreendeu. E ele vai embora da igreja. E com eles vão outros. E quando chegou à Assembleia, havia sobrado meia dúzia deles, calados e quietos. E, meus amados, a igreja sofreu uma queda nos seus dízimos e ofertas muito grande. Mas em menos de um ano, a igreja dobrou a sua receita. Porque aquelas pessoas estavam sendo pedra de tropeço na igreja. São exemplos contemporâneos de situações que você não tem condições de encarar e vencer, mas que o Senhor derrota os seus inimigos. O Senhor derrota os seus inimigos. Deus é Deus, porque Ele honra os que nele confiam. Bem, eu tenho ainda muita coisa para compartilhar com os irmãos. Os irmãos digam aí quando disserem, não dá mais, aí eu paro, tá bom? Olha aqui, eu não vou ler o final do capítulo 14, porque conta o ataque, a conquista, a derrota. Agora vejam, no capítulo 15, olha o que é que acontece, né? O Espírito de Deus veio sobre Azarias,
filho de Oded, que foi ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todos os de Judá e Benjamim, ouvi-me, a profecia. Aqui também o cronista está deixando claro para a comunidade pós-exílica a necessidade de ouvir e de dar crédito à profecia. O Espírito de Deus veio e o verdadeiro profeta diz: assim diz o Senhor. Hoje nós temos a profecia, produto dos profetas genuínos, e temos o Novo Testamento, produto dos apóstolos bíblicos de Cristo. E esta profecia, a palavra de Deus, que tenho aqui nas minhas mãos e vocês também nas suas, hoje o Espírito de Deus unge os pastores, os presbíteros, os líderes, os professores, os pais, para que, em nome do Senhor, possam ler e explicar. Aqui está a profecia e nós precisamos dar ouvidos a Deus. Esse era um outro ponto, porque Zacarias e Ageu falaram em nome do Senhor àquela comunidade e eles precisavam dar crédito à revelação de Deus. Nós hoje precisamos ser um povo comprometido com a profecia divina, que hoje encontra-se sem erro, registrada nas Escrituras Sagradas. Cremos nesta superintendência divina que garante-nos a ausência de erro no registro da revelação. E, portanto, o nosso coração descansa em paz, porque nossa fé não está fundamentada no pensamento de homens, mas da revelação de Deus, pela instrumentalidade, sim, dos homens. E aqui, mais uma vez, o Senhor fala. E aqui nós temos uma advertência. Todos sabemos que após uma vitória, não é? A vaidade é uma tentação. Após uma grande bênção, após uma grande conquista, pode subir a cabeça, não pode? Claro que pode. O pastor vem para o púlpito, ele se prepara, ele ora, ele prega, e Deus abençoa, e as pessoas agradecem, e ele pode começar, né, a inchar, e os botões começam a arrebentar, não é? Porque ele não cabe em si mesmo. O sucesso, o êxito pode subir a cabeça. E sabe qual é a exortação do Senhor? O Senhor está convosco enquanto estás com Ele. Não se iludam. Esta grande vitória e a grande derrota do inimigo foi produto de Deus. Não deixem a vaidade, a soberba tomar conta. O Senhor está convosco, no meio de vós. Isso significa à vossa frente, liderando-vos e dando-vos a vitória. Mas enquanto estás com Ele, se o buscardes, o achareis. É impossível buscá-lo. Mas se o deixardes, Ele vos deixará. Aqui é Deus falando. Porque Asa vai fazer exatamente isso. Asa vai parar de buscar e Asa vai deixar. Ele começou muito bem, como estamos vendo, mas ele vai terminar mal, como muita gente que começou muito bem e foi caminhando muito bem, mas achou que Deus seria com ele incondicionalmente e deixou de buscar e deixou de estar com Deus. E Deus abandona. E Deus também deixa. Israel, agora, a partir do verso 3, o autor, o profeta, o Senhor, através do seu Espírito, pelo seu profeta, vai recordar o período de Juízes, um período caótico na vida do povo de Israel. E durante aquele período registrado no livro de Juízes, o verdadeiro Deus, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Como o povo de Deus esteve sem o verdadeiro Deus? Como? A que ponto o povo de Deus pode desviar-se e afastar-se
sem sacerdote que o ensinasse. O alvo último da pregação não é fazer os irmãos conhecerem textos, é levá-los a conhecer a Deus. Pela palavra conhecemos Deus. Nosso compromisso não são códigos, não são regras. Poderemos desaguar no legalismo se não compreendermos que normas, preceitos, princípios, estatutos revelados, mandamentos, nos foram dados porque revelam e expressam a vontade soberana de Deus e o seu caráter, para que nós o adoremos, o amemos e o temamos. O fim último é estreitar a relação com Deus a partir de conhecê-lo. Então, Israel esteve sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse. O papel do sacerdote era não ensinar a palavra, era ensinar Deus. E é óbvio que ensina-se sobre os atributos de Deus, quem Deus é e o que ele faz pela sua palavra. Mas o alvo é a bendita pessoa do Deus Altíssimo. E sem lei por muito tempo. Mas voltaram para o Senhor. Eles o buscaram e o encontraram. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava nas cidades. Mas havia grandes perturbações sobre os habitantes daquelas terras, pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus as havia perturbado. Os irmãos estão percebendo? A terra esteve em paz. O reino esteve em paz sob o governo de Asa. Não houve guerra. A terra esteve em paz porque não houve guerra, porque Deus deu descanso. Deixando claro que, em virtude do fato de que Asa fez o que era bom e reto diante do Senhor, ele o buscou e ensinou a sua palavra e ordenou que todos o buscassem, paz não era coincidência, era produto de Deus na vida do seu povo. E aqui nós temos a ilustração histórica deste princípio. O período dos juízes é o período em que, sem Deus, sem a palavra de Deus e sem sacerdote, afastados de Deus, o que havia? Não havia paz. O que havia? Grandes perturbações. E o cronista não teme em afirmar, Deus as havia perturbado. Assim como Deus dá descanso, Deus também perturba. Deus também envia. A ira de Deus tem múltiplas formas de manifestar-se, para chamar sempre o povo ao arrependimento. Muitos não entendem isso. Eu faço aconselhamento, irmãos. Eu sou pastor há 35 anos. Há 35 anos eu faço aconselhamento. Vejo casais formados, doutores, gente próspera, que vive se mordendo, se engalfiando, infelizes, lares perturbados. Como? Vejo lares com paz, e eu não tenho a menor dúvida que é produto de Deus. Como também não tenho a menor dúvida de que muitos dos acontecimentos dos lares, das empresas e das igrejas têm a ver com o que nós estamos estudando aqui. Isso é um alerta para nós entendermos que Deus dá descanso e paz para aqueles que fazem o que é bom e reto aos seus olhos e buscam a sua face. Confiam nele, mas ele também sabe enviar perturbações, grandes perturbações, para aqueles que o deixam, não o adoram e não são fiéis. Imaginem a comunidade pós-exílica tentando entender por que tudo isso nos aconteceu. Está aqui.
E como é que nós podemos recomeçar? Olha, na sua angústia, eles se voltaram para o Senhor e o encontraram. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Os princípios da restauração no início do livro de Crônicas. Deus revela pessoalmente a Salomão, para ele e para toda a sua descendência. E se aprendermos isso, irmãos, nós temos aí o segredo do recomeçar com a bênção de Deus. Ok? Bem, sabe o que aconteceu? A aplicação, verso 7. Mas esforçai-vos e não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Queridos irmãos, a Bíblia diz que mais uma vez a Asa tomou providências para que os ídolos odiosos, e observem a dificuldade de remover a idolatria. Ele já havia mandado derrubar, cortar e destruir, mas as pessoas reconstroem um povo infiel, idólatra para com Deus. E mais uma vez, a Bíblia diz que verso 9, que ele reuniu todo o seu povo, e no verso 10 é dito que ajuntaram-se em Jerusalém no 15º ano. Então, por 10 anos, a terra esteve em paz. Ok? Houve uma invasão, mas Deus deu vitória. Mais 5 anos passaram-se. E a terra estava em paz. Agora, verso 12, eles fizeram uma aliança. E aqui está um outro princípio fundamental de restauração: fazer pacto com Deus, renovação da aliança. Você se casou, é bom, é necessário renovar a aliança? Sim, é muito significativo. E eles fizeram uma aliança. Sabe qual foi a aliança? De buscar o Senhor. Sabe como? De todo o coração e de toda a alma. Uma aliança, um pacto. É quando você ajoelha e você faz um pacto com Deus. Você faz uma aliança com Deus. Eu era adolescente. Eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse: Deus, eu sou teu e tu és meu. E pela tua graça e com a tua força, enquanto eu viver, eu vou te adorar e te servir. Meus irmãos, já se passaram tantos anos. Eu não sou tão novo quanto os irmãos imaginam, não é? E o Senhor extraordinariamente honra os que fazem um pacto com Ele, não confiando em si mesmos, como Pedro: eu nunca te negarei. Todos podem. Irmãos, quando você faz pactos com Deus na carne, confiando na sua capacidade de fidelidade e de obediência, você vai dar com os burros na água como Pedro deu. Mas se você se humilhar e disser: Deus, contando contigo, com tua força e com a tua graça, eu serei fiel, você vai saber o que é Deus na sua vida. Um pacto de buscar a Deus. Sabe como? De todo o coração e de toda a alma. Esse como é muito importante. Tem que ser assim. Não pode ser de outro jeito. Eles também fizeram um juramento, verso 14. Prestaram um juramento. E que juramento foi esse? O juramento, não é? E o verso 15 está escrito que todo o povo, todo Judá se alegrou com esse juramento, porque de todo o coração juraram. E de toda vontade buscaram ao Senhor e o encontraram. Então o Senhor lhes deu descanso ao redor. Mais uma vez, um pacto de buscar, um juramento de todo o coração e toda a alma, e alegria, espontâneo, voluntário. Não foi um decreto do rei, foi uma ordem do rei, mas que foi recebida por todos com alegria, não foi algo imposto contra a vontade. E o resultado qual foi? O Senhor lhe deu descanso ao redor. Queridos irmãos, no verso 39 está escrito:
e não houve mais guerra até o ano 35º do reinado de Asa. 35 anos de paz, de prosperidade, bem-estar social, de vitória. Por quê? Porque o Senhor era com eles. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre eles. Vale a pena ser fiel. Mas, amados irmãos, olha o que acontece. O rei da Síria, o reino do norte, resolve atacar o norte do reino do sul. Uma cidade chamada Ramá, que era exatamente o caminho para todo o comércio do Oriente para Jerusalém. E para impedir que pessoas do norte viessem para o sul. E sabe o que aconteceu? Bem, 15 anos quando aquele pacto foi feito. 15 menos 35, 20, não é isso? Pois é. 20 anos de bênçãos gerou o arrefecimento, gerou a acomodação. Ele de quente se tornou morno, não viveu uma vida imoral, idólatra, mas ele enfraqueceu, porque com certeza diminuiu a intensidade de sua busca. É quando Deus abençoa uma família, um crente, após lutas e vitórias, e como diz o ditado, o tempo é o melhor remédio. Mas o tempo também é cruel quando você acredita que eu sou uma pessoa abençoada e você se acomoda, você relaxa, você simplesmente arrefece. E sem perceber, você enfraquece. E quando Asa foi atacado, sabe o que ele fez? Ele não dependeu mais de Deus. Ele confiou nos seus tesouros e ele buscou um aliado, o rei da Síria. E ele, que no versículo 17 do capítulo 15, havia trazido, verso 18, ouro, prata para a casa de Deus, ele rouba o templo do Senhor, ele tira de lá prata e ouro para comprar o apoio de Ben-Hadad, rei da Síria. Então aqui está Judá, aqui está o reino do norte, aqui está a Síria. Então ele pediu, ataca o norte do reino do norte, porque ele está atacando o norte do meu reino, que é o sul do reino do norte. Você atacando lá em cima, ele está me atacando aqui embaixo. Se você atacá-lo lá em cima, ele vai parar aqui, ele vai ter que subir para se defender. E foi exatamente o que aconteceu. E todo o material de construção caríssimo, o que aconteceu? Asa roubou, pegou os despojos e construiu, e fortaleceu e construiu cidades. Mas, meus irmãos, ao pedir ajuda do rei, vejam o verso 7. Naquele mesmo tempo, o vidente, Anani, veio falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Por quê? Porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. Ele está dizendo, não só o reino do norte escapou da tua mão, mas o próprio rei da Síria, que no futuro vai ser um problema, e Deus iria entregá-lo para ele, ele está dizendo, o exército do rei da Síria escapou da tua mão, porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. E ele lembra o que havia acontecido 21 anos atrás. Os etíopes, que tinham um exército de 1 milhão, vocês tinham um exército de 580 mil,
ele pergunta: os etíopes e os líbios não tinham um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? E a resposta é sim, eles tinham. Mas tu confiastes no Senhor. Independentemente do tamanho do teu exército, que era quase metade numericamente do exército do inimigo, e ele os entregou nas tuas mãos. Agora ele está dizendo: por quê? O que é que mudou? Antes você buscava Deus, agora você buscou um aliado humano. E Deus proibia o seu povo de fazer alianças com os povos estrangeiros em busca de socorro, porque Deus queria que o seu povo confiasse nele, e somente nele, e dependesse dele, e somente dele. E agora Deus manda o seu profeta para lhe dizer que ele confiou, teve vitória. Agora ele não confiou no Senhor. Irmãos, percebam o verso 9. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Aqui é a linguagem antropomórfica para descrever Deus, para falar da onisciência de Deus, de que Deus conhece toda a terra, todos os seus habitantes, todos os seres. É essa onisciência de sua soberania que nada escapa. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Com que propósito? Se mostrar forte para com aquele cujo coração é íntegro para com ele. Deus está procurando homens, Deus está procurando mulheres que tenham um coração íntegro para com ele. Sabe com que propósito? Para mostrar-lhes o seu poder. E eu fico pensando, você quer que Deus revele para você o seu poder intervindo na sua vida e usando a sua vida como instrumento do seu poder? O que é um coração íntegro? É um coração perfeito? Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Íntegro é alguma coisa que não é partida e não é dividida, é inteira. Davi não foi perfeito. Adulterou, tramou um assassinato, por via indireta, mandante, mas o coração de Davi sempre foi totalmente de Deus, íntegro. Totalmente. Nunca houve espaço no coração de Davi para qualquer outro Deus, como houve no coração de Salomão, que foi abrindo concessões por causa das suas esposas. Deus busca homens e mulheres que são dele, totalmente dele. Eu posso dizer: o Senhor é meu. Mas o Senhor pode dizer: ele é meu? De direito, sim. Ele nos comprou. Ele nos criou e nos comprou. Mas, de fato, ele pode dizer meu, porque não há área da minha vida, não há aspecto da minha vida que não esteja sob a sua autoridade e soberania. Deus está procurando jovens, adolescentes, homens e mulheres. Ele quer encontrar pessoas cujo coração sejam íntegros para com ele, inteiros dele, coração é dele, para se revelar, para se mostrar forte. Mas o coração de muitos de nós é dividido entre Deus, entre o Senhor e o mundo, não é? Entre os valores da palavra e os valores da cultura. Corações divididos, esquizofrênicos nesse sentido, bipolares, crentes que realmente não têm o coração não é do Senhor. E o profeta revela esta maravilhosa mensagem, que Deus procura os que têm um coração íntegro para com ele. E aí lhe é dito: pois agora haverá guerras contra ti. 35 anos de paz. Porque parou de buscar, enfraqueceu. Porque enfraqueceu, veio uma nova crise
e ele não teve estrutura, a mesma estrutura espiritual que ele teve outrora para vencer, ele não teve agora. Ele começou muito bem, mas o tempo corroeu a sua vida. E ele agora haverá guerras contra ti. Sabe como ele reagiu? Arrependendo-se? Humilhando-se? Não. Ele ficou indignado contra o vidente. Mandou prender o vidente. Ele ficou enfurecido contra ele. E ele também oprimiu alguns do povo nessa mesma época. Um bom rei passou a se tornar um rei opressor e tirano. E a Bíblia diz, no versículo 12, que já agora no 39º ano do seu reinado, do ano 35 ao 39, guerra, conflito e perturbação. E Asa foi acometido de uma enfermidade nos pés, não nos é dita qual. A enfermidade dele era muito grave. Mas o que ele fez? Ele se humilhou, ele orou, ele buscou a face do Senhor, ele se converteu dos seus maus caminhos? Não. Mas não buscou o Senhor, nem mesmo na enfermidade. Irmãos, há pessoas que, quando são chamadas a atenção, ao invés de caírem em si, darem o braço a torcer, no seu orgulho, se endurecem e se rebelam. Já viram filhos assim, pessoas assim, que se chamadas a atenção, mesmo erradas, ao invés de aprenderem com a disciplina, se rebelam? Pois é, Asa teve um coração assim. E a Bíblia diz, né, que ele, mesmo na enfermidade, não buscou o Senhor e sim aos médicos. Não há qualquer posição contrária bíblica contra os médicos. É que médicos aqui podem ser médiuns, podem ser antepassados. A ideia de que ele recorreu àqueles que recorriam ou aos espíritos dos antepassados ou aos deuses em busca de cura. Ele morreu no ano 41, 41º do seu reinado, verso 13, foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no numa cama cheia de perfumes e de diversas especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe uma grande fogueira dessas coisas. Aqui está um exemplo de alguém que começou muito bem, modelo de fé e de obediência, e que terminou muito mal. Terminou na incredulidade, rebelado contra Deus, revoltado contra Deus, e que não se submeteu à disciplina do Senhor. E mesmo na sua maior aflição, não se quebrantou diante de Deus. Queridos irmãos, quando o cronista escreve este exemplo para a comunidade pós-exílica, ela entendeu. Isso aconteceu conosco. Será que vamos ser como Asa? Vamos começar bem e terminar mal? E nós hoje? Quantos que corriam bem, diz o hino, e conosco não mais estão? Eu tenho acompanhado tanta gente batizada, firme, integrada, e o passar do tempo e as bênçãos, e a pessoa vai relaxando, vai diminuindo. Irmãos, o fogo só se mantém aceso se você puser lenha. Quem para de buscar, quem para de fortalecer a sua fé, não terá estrutura. Você pode agora ter estrutura para enfrentar uma grande tribulação e não ter estrutura depois para algo muito menor proporcionalmente. Depende de como você estiver. Não podemos abrir concessões. Não existem férias espirituais. É o tempo todo guerra contra Satanás,
contra o mundo e contra a nossa carne, nossa própria natureza pecaminosa. Não podemos relaxar em momento algum. E saibamos que a paz, ela é produto de Deus e as perturbações também. O que é o que você quer na sua vida? Paz de Deus ou perturbação? Busque, creia, confie, obedeça. É a palavra de Deus quem diz. Vamos orar? Santo Deus, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da Tua verdade, diante, Senhor, daquilo que preparastes para nós. Pedimos-te que nesta noite o Senhor nos visite, mudando a inclinação, as decisões. Eu rogo que nesta noite, Pai, o Senhor possa dar um recomeço, restauração, reconciliação. Deus, que cada coração faça um pacto de Te buscar de todo o coração e de toda a alma. Vem, Senhor, sobre nós. Queremos que nossos lares, nossas vidas sejam exemplos da Tua bênção. E quando, Senhor, as tribulações vierem, ensina-nos a depender de Ti e somente de Ti, e confiar no Teu livramento, porque o Senhor é eficaz, o Senhor não falha. Muito obrigado por estas certezas. Dá-nos um coração obediente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.